Então, isso explica essa fluidificação da água, quando fala que ela recebe fluidos magnéticos e ela se transforma. E já houve casos dela mudar, inclusive, de cor, de sabor e ter sido analisada por pessoas idôneas nesse campo. A vontade é atributo do espírito encarnado ou desencarnado. Daí o poder do magnetizador, que sabemos está na razão da sua força de vontade. Então, o espírito pode agir sobre a matéria elementar e, portanto, modificar as propriedades das coisas dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato da imposição das mãos, né? O passe que não tem necessidade de estarmos perto da pessoa, esse passe coletivo é até muito mais eficiente, porque não há nenhuma interferência do campo fluídico diretamente daquele que está ali aplicando o passe. Não há interferência de odores, né? Algumas pessoas que se incomodam muitas vezes com determinados perfumes e pensamentos que interferem diretamente. Então, não acontece isso. Quer dizer, há uma transmissão fluídica direta e os espíritos retiram daqueles médios que ali estão o elemento mais material, e inclusive das pessoas que estão presentes, que sejam necessários para o tratamento daquelas outras, e assim a eficiência desse passe coletivo é surpreendente, né? Isso está lá no capítulo do livro dos médios, capítulo 8º. Agora a gente vai observar um trabalho do professor Masaru Emoto, que é um cientista que fez umas experiências com os cristais de água. Muita gente já conhece, porque isso não é novo. Mas eu vou deixar bem claro que esse trabalho, ele não foi ainda testado cientificamente. Todo o trabalho científico, e o espiritismo foi codificado dessa maneira, através da análise dos pares. Quando um cientista descobre uma coisa, ele tem que fazer uma publicação numa revista científica de projeção mundial. Ele tem que dar oportunidade a todos os cientistas interessados ou não em cientistas, né, até a leigos, de operar aquelas coisas, fazer a manipulação necessária daquilo que está sendo descoberto, para que cheguem às mesmas conclusões. Só então os pares serão analisados, todos vão chegar às mesmas conclusões, essa experiência vai ter o aval da ciência. Ele ainda não expôs isso, né, a uma revista internacional, então não é uma experiência que tem o aval da ciência. Mas toda essa preleção sobre fluidos, manipulação de fluidos, que nós aprendemos aqui com o Espiritismo, nos leva a entender que realmente as experiências de Masaru Emoto têm fundamento, porque a própria experiência com a água, da fluidificação e da análise dessa água após, com mudança de pH, inclusive de outras propriedades, isso aí já foi provado. Então vamos observar essas experiências de Masaru Emoto, que vale a pena a gente analisar isso aí. E ter bastante cuidado, né? A mensagem da água. Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Aqui nós vamos ver uma molécula de água no momento de seu nascimento, ou seja, na saída da nascente. Olha que coisa linda, né? Parece uma flor de cristal, né? Quer dizer, é a água mais pura. Molécula de água de um rio poluído. Aquilo que parecia uma flor se transforma nisso aí. O doutor Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração e, após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais que se formaram. Tá aí, outra beleza, né? Parece uma obra de arte.
A mesma molécula antes do som da oração. Molécula de água exposta à energia do som da área para a corda em sol de Bach. A mesma molécula de água exposta ao som de um rock heavy metal. Mesma molécula, aquele som pesado, né? A água, ela é sutil, ela recebe as vibrações, se transforma com a maior facilidade. Molécula de água exposta ao som de um muito obrigada. Molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte. Molécula de água exposta ao som da voz de Adolf Hitler. Amor e admiração. Pastorais de Beethoven. Cristais de água com essência de camomila. Reparem a semelhança do cristal com a flor da camomila. Aí há um caso a se pensar. Como ela diz no ouvido aqui do rapazinho: amor, não deixa ninguém esquecer que nós, seres humanos, somos compostos de 70% de água. O que nós não fazemos conosco, né? O que nós não fazemos com a nossa saúde, né? Com o nosso corpo, quando nós temos pensamentos ruins, raiva das pessoas, sentimento de vingança, como nós não transformamos essa água que compõe 70% do nosso corpo. Não podemos esquecer que o nosso planeta tem 70% de água. 70% de água. Por isso que não é nada difícil as nossas vibrações e os nossos sentimentos inferiores fazerem uma atmosfera tão ruim e tão feia na Terra vista pelos espíritos. Se um simples obrigado muda uma molécula de água, imaginem o que uma prece, palavras de amor, fraternidade, encorajamento, amizade podem fazer percorrendo o nosso corpo carregado de água. Se acontece fora do nosso corpo, ocorrerá dentro dele também, cada vez que agimos com amor e retidão. Mas convém lembrar que o inverso também ocorrerá, com palavras ou sentimentos de ódio, inveja, vingança. E é com isso que a gente pode adoecer, com água carregada de energia má e destrutiva. Muitas doenças começam a partir de nós. Contudo, se quisermos, tudo acabará a partir de nós também. Quando bebemos uma água contaminada, ficamos doentes. Podemos pegar doenças no corpo físico. E nós contaminamos a nossa parte energética, que também pode degenerar em doença, com os nossos pensamentos, mudando as propriedades da água que estão presentes aí em nosso corpo. Quando uma pessoa está com algum probleminha, que ela não está bem ou está muito cansada, tomar um banho com bons pensamentos é um remédio maravilhoso. A gente sai reconfortado desse banho, né? Porque nós modificamos essas moléculas e trazemos saúde para nós nesse momento. Assim sendo, se a água poluída faz mal à saúde, pensamentos e palavras ruins também o fazem. Então a gente tem que ver aí a responsabilidade nossa com as nossas atitudes aí com relação à água. Qual a molécula que nós queremos dentro de nós? A molécula dos bons sentimentos ou a dos sentimentos poluídos? Né? Tá aí para a gente fazer a diferença e fazer a nossa escolha, né? Tudo depende disso. Se agirmos com amor, verdade, retidão, paz e benevolência, conseguiremos reestruturar nossas vidas, dando-lhes felicidade, saúde e beleza interior. Aí fica a mensagem da água para cada um de nós. Nós não temos que nos preocupar que a água do planeta vai acabar, porque não vai nunca. Para a água do planeta acabar, nós necessitaríamos de um fenômeno solar intenso que está previsto aí mais para frente para secar isso, né? Todas as fontes.
Mas com a nossa interferência, ela não acaba. O que acaba é a água potável. Isso é que acaba. Em alguns lugares da Terra, ela já não existe. Eu até enviei para o Abel colocar aqui para mim umas outras imagens, mas deve ter havido alguma confusão no envio ou no recebimento e não chegou o arquivo que nós queríamos mostrar também. Em Delhi, na Índia, tem uma região no Sudão que eles não têm mais água para beber, água potável. Então, eles estão sorvendo com canudos dos pântanos. Esse canudo é distribuído pelo governo. Tem um filtro na ponta para que possa ser introduzido, então, lá no pântano e eles possam sorver a água filtrada, para não pegarem um verme que maltrata muito e até mata aquelas pessoas. E eles só estão conseguindo beber água assim. Então, em alguns lugares da Terra já não existe a água. Mas não é que não existe a água, que ela sumiu do planeta. A água, desde o início, ela está na mesma quantidade até hoje e vai continuar. Porque é um processo de evaporação dos rios, dos mares, das lagoas e de retorno pela chuva, que vai para os lençóis freáticos e a água tem a mesma quantidade. O que está acontecendo é a ação indevida do homem, fazendo que essa água seja mal gerenciada. Porque com a interferência humana, com a imprudência, a negligência, a irresponsabilidade, a gente está afetando o ecossistema, o clima está mudando, então regiões que eram muito secas deixaram de ser e outras que recebiam muito água estão ressequidas. Tem lagos inteiros, rios inteiros que não tem mais uma gota d'água. Então isso é de responsabilidade nossa. Essa terra é nossa casa, é o nosso lar, é onde nós precisamos de viver. E nós não podemos legar às gerações futuras aquilo que nós estamos fazendo de errado. Seremos responsabilizados por isso. Não é por acaso que pessoas, espíritos, estão encarnados em locais como esse, que já não existe mais a água. Enquanto que a gente pode abrir uma torneira na nossa casa e ter. Nós temos aqui o Estatuto da Água, a Declaração Universal dos Direitos da Água. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. São 10 artigos que eu não vou ler, que nós já estamos com o horário estourado. Mas quem tiver internet em casa, pode tirar, né? Pode entrar ali no Google e buscar o Dia Mundial da Água, que é 22 de março de 92, foi instituído pela ONU, Dia Mundial da Água. Então, nós somos responsáveis por tudo isso, né? Essa mudança climática, tem até outras imagens que eu vou colocar aqui para a gente ver, que são rapidinhos. Tem um bichinho delicioso e lindo, ele pesa 10 quilos, é o koala. O koala é um bichinho, é um marsupialzinho, lá da Austrália, e ele não tem muito contato com o humano, mas não é porque que ele seja bravo, não, ele é dócil, ele é uma gracinha, ele realmente, a gente tem vontade de colocar no colo, ele parece uma preguicinha, ele só fica nas árvores. Ele tem esse nome koala, porque em aborígenes, para o povo aborígene, eles colocaram esse nome nele, porque é aquele que não bebe, ele não bebe água. Mas olha só, a escassez de floresta para eles, as queimadas, as mudanças climáticas, isso está ficando tão sério que eles estão perdendo as árvores que servem de alimento para eles, que é o eucalipto. É dali que eles tiram água, eles não bebem água. Só que eles estão ficando sem esse alimento, aí eles estão ficando sem água. Então, olha que fofinho que a gente pode observar. Um ciclista passando por uma estradinha lá na Austrália, ele depara com um bichinho morto de sede. Olha só. Ele está bebendo água, o bichinho vê aquilo ali e quer. Aí vai, agarra na perna dele e pede água a ele. Ele está demorando um pouquinho, que essas imagens não foram muito fáceis da gente botar. Aqui nós vemos um outro koala que chegou a uma casa e aí ele viu água e deu sinais de que queria tomar. Então a família colocou um pouquinho, uma bacinha de água para ele beber.
A criança está até perto. E eles nem são tão assim, sabe? Os koalazinhos, eles não são tão assim amigáveis, assim, que eles não conhecem muito as pessoas, né? Aí ele começa a beber água e entra na bacinha. Ele entra na bacinha e toma banho. E eles não têm muito contato humano. Aqui, quando o ciclista dá a aguinha para ele, ó, ele bebe na garrafa. E eles não bebem. Tanto que eles têm esse nome porque eles não bebem. Mas olha a sede que esse bichinho estava, porque ele não tem mais folha de eucalipto para tirar a água, né? Aqui ele todo feliz dentro da bacinha. É um bichinho que toda criança quer ter, mas eles não são domésticos. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o Monte Tabor, onde quando eu falei da transfiguração, da aparição de Jesus em perispírito, ele subiu esse monte aí com Tiago, Pedro e João, e lá ele se transformou em corpo espiritual. E eu trouxe essa imagem para o pessoal de terça-feira ver. Então, realmente, é muito nossa responsabilidade diante desse fenômeno, né, climático que a gente está vivendo aí. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos cobrados por isso tudo, né? Então, já que a gente mostrou aí a água, né, sendo transformada pelas nossas vibrações, falando em água, vale a pena fazer, né, esse chamamento e ver o que nós estamos fazendo com o clima da nossa terra, poluindo, né, os mares. Só para um dadozinho aqui, ó, de toda a água do planeta, 70% é de água, o planeta. Só 0,008% é o total de água potável do planeta. Isso é sério. É muito sério. Hoje nós abrimos a nossa torneira e podemos ali, bota no filtro, né? Compramos água mineral, mas a gente não sabe por quanto tempo isso ainda vai acontecer. A nossa geração não verá essa terrível desgraça, mas as gerações futuras, para quem nós estamos deixando esse mundo, eles verão, né? E serão os nossos descendentes. Então vamos ter bastante consciência, não só, né, com esses cuidados para não poluir, né, mas também com os nossos pensamentos. É muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos. Orar só não é suficiente. Às vezes, estamos só orando da boca para fora. É importante que a gente vigie o nosso pensamento, que a gente entenda o que nós estamos pedindo com as nossas preces. Uma pessoa que estava me falando, mas eu vi essa reportagem do Massaro, e como que um rótulo, eu também na hora que ela me falou, eu fiquei na dúvida, como que um rótulo num copo com água pode fazer a transformação, uma coisa escrita. Mas não vamos esquecer que alguém escreveu e colou. Naquele momento a vibração ficou impressa. Porque é energia, a gente não tem ideia como a energia é sutil. Então, quando foi colado um rótulo ali, se foi colado um rótulo com Hitler, o personagem aí, responsável aí, segundo a história pelo Holocausto, essa pessoa, na hora que colou aquele rótulo ali, pensou nisso, vibrou dessa maneira, ficou impregnado. Agora, alguém que se chame Hitler e seja uma pessoa boa, aquela pessoa que for colar o rótulo daquele nome, daquela pessoa boa chamada Hitler, ela vai imprimir as vibrações daquela pessoa boa que ela conhece. Então, as vibrações vão ser boas. Então, é o que você imprime, é o que você sente, é o que você pensa naquele momento. Não é? Então, isso é extremamente importante. Não vamos esquecer, nossa organização física tem 70% de água. Vamos pensar bem, para a gente ter um pouquinho mais de saúde, quem sabe diminui aí as filas dos consultórios, né? A fila do SUS, a fila dos consultórios particulares, porque nem consulta particular a gente consegue rápido, de tão doente que a humanidade tá ficando, né? Muita paz para todos, que a gente se reconforte, né, com essas mensagens da doutrina espírita, com essas elucidações tão valiosas para que a nossa vida seja um pouquinho mais feliz nessa terra. Muita paz para todos.
Quantas mães fazem a febre baixar quando dão banho na criança doentinha, no filho doentinho, justamente pelo amor que está imprimindo ali e se utilizando desse veículo extraordinário, como disse a Sueli, que é a água. No curso de toda a história da humanidade, isso sempre foi envolvido por rituais que se juntavam a esse processo da transmissão de fluidos, etc., através da água. Até hoje nós vemos nas igrejas o batismo, nós vemos a água benta, a água... As pessoas às vezes perguntaram, mas a água fluidificada no centro não é a água benta da igreja, não está copiando da igreja? Não. A água com bons fluidos é a água tanto no centro, quanto na igreja, quanto no templo budista, quanto em qualquer lugar. É a veiculação de fluidos através desse precioso elemento que é a água. O Espiritismo faz isso sem ritual e sem obrigatoriedade nenhuma. Ninguém é obrigado a tomar a aguinha quando sai, mas quando toma, está tomando uma água fluidificada com certeza. E essa do rótulo, essa de alguém escreveu, alguém pede, uma sobrinha pede à tia para que fale com o cunhado da irmã, da avó, para trazer o nome de alguém para lembrar no centro, em algum lugar onde seja feita uma prece. É claro que foi feita a conexão. O nome que chega aqui, nunca nós vimos, ouvimos, nem sabemos quem é. Mas até esse nome chegar aqui, ele fez a conexão suficiente para os espíritos fazerem daqui para lá o tratamento e o atendimento. Quando na prece, durante o espaço, nós induzimos a isso, que nós pensemos nos que não estão aqui, mas é fatal, porque os espíritos vão, pelos nossos pensamentos, eles vão direto à pessoa que esteja precisando. E nós estamos nos referindo através dos nossos pensamentos. Está vendo que lindo? Como o Espiritismo tem consonância com a ciência, porque o Espiritismo é a ciência. E a ciência é a descoberta das leis de Deus, das regras de Deus. Vamos fazer o melhor uso possível disso para nós nos darmos melhor, para nós sermos mais tranquilos, mais seguros e conscientes do mundo em que nós estamos vivendo.